junto agora, pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Os ouvintes de casa, recebam a paz de Jesus também, amém? Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva você também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus vai tudo bem. Mas com Jesus vai tudo bem. Eu vivia na escuridão, nas trevas e sem salvação. Eu vivia na escuridão, entre trevas e sem salvação. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva você também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus vai tudo bem. Mas com Jesus vai tudo bem. Vai abalar o mundo, vai abalar quando Jesus vier. Vai abalar o mundo, vai quando Jesus vier. Cristo descendo, céu se abrindo, os anjos tocando, a igreja subindo. Vai abalar o mundo, vai quando Jesus vier. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Queridos irmãos e irmãs, abra a Santa Bíblia, a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 11. É um texto bastante conhecido, como muitas vezes já tenho pregado essa palavra, mas a palavra do Senhor Jesus, ela se renova a cada dia, sim ou não, igreja? Nos dias que nós estamos vivendo, nos dias muito difíceis, onde a igreja de Cristo tem sido atacada pelos falsos profetas, pelas seitas herégicas, pelo mundo caído, mas maior aquele que está em nós, que é Jesus Cristo, do que o que está no mundo. A palavra de Deus, meus irmãos, ela diz, usando Paulo, Espírito Santo, usando ele: eu não me canso em pregar a vocês as mesmas coisas, para a segurança de vós, para vos guardar dos maus obreiros e dos cães. Vamos lá, igreja, ler a Santa Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 11. O textuário diz: a besta que subiu da terra. Glórias a Deus. Os ouvintes de casa, que estão ouvindo também, que estão na comunhão com o Espírito Santo, porque hoje em dia o povo quer filmagem, né? Os que gostam de filmagem, de culto da idolatria moderna, eles vão saber quem é que está por trás disso, encantando eles, para eles ficarem presos nisso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, amém? Então vamos lá, igreja querida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, ouvintes de casa, recebam a paz do Senhor Jesus também. Quem já achou, grite amém. Amém. Então vamos ler os versículos sagrados, que diz assim no versículo 11: e vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta. Na sua presença faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira
que até fogo faz descer do céu, na vista dos homens, e enganos que habitam na terra com sinais, que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem, e a besta que receberá a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse o espírito da imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos os pequenos, grandes e ricos, e pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Amém? Grita: meu Deus, meu Pai, fala conosco agora o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, nosso Deus. Amém. Podeis se assentar, igreja do meu coração. Glórias a Deus. Querida igreja, eis aí a palavra do Senhor Jesus. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, que recebeu a revelação de Deus, como todos nós sabemos, os irmãos que leram a Bíblia. E os que não conhecem, o apóstolo João foi o apóstolo do amor, aquele que inclinou a cabeça no ombro de Jesus, um apóstolo já com uma idade bastante avançada, que combateu fortemente o ecumenismo de Roma da época, e combateu as seitas herégicas dos falsos profetas, que negavam o sacrifício vivo de Jesus na cruz, a expiação de Cristo feita por nós na cruz. E ele recebeu essas revelações. O Senhor Jesus falou com ele: escreve as coisas que viste da época, as que são da época, as que viste, as revelações também, que compreende o Apocalipse, que conta a história desde a primeira vinda de Jesus, que compreende nascimento, morte, ressurreição e ascensão aos céus, e também as coisas que aconteceram no passado, e as que depois desta hão de acontecer. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o livro do Apocalipse, ele é um livro pertinente, ele é um livro atual, ele é um livro oportuno, é a revelação, é o descortinar do véu, é revelar o que está oculto, o que está escondido. E Jesus falou: não temas, eis aqui aquele que foi morto e ressuscitou, e tem a chave do inferno e da morte. Então Jesus tem uma palavra poderosa para o servo de Deus. Essas coisas são a revelação de Deus, qual Deus deu para revelar os seus servos. Não é para qualquer um, não. Para entender o Apocalipse tem que estar na comunhão com o Espírito Santo. Porque Jesus, ele diz em São Mateus 11, 25, que ele ocultou essas coisas aos sábios e aos inteligentes, e revelasse somente aos pequeninos, aos humildes de coração, os crentes que estão fiel a Deus, na santificação do corpo, da alma e do espírito. Glórias a Deus. Então ele diz: bem-aventurados são a igreja querida, os salvos, os povos, nações, tribos e língua. Bem-aventurados que ouvem, os que lê, os que guardam as palavras desta profecia e as coisas que nelas está escrita, porque o tempo está próximo. O livro do Apocalipse é para nos despertar, revelar quem está por trás de toda perseguição satânica que Satanás faz com a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, nas suas cartas pastorais, também ele diz à igreja tessalônica que todavia o ministério da iniquidade já opera, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que é de Deus.
Então o texto que lemos aqui, louvado seja Deus, fala da besta que subiu da terra. Quem é a besta que subiu da terra? É o falso profeta. A besta que sobe do mar, louvado seja Deus, qual João também recebe a visão de Deus, que parece um monstro, é um monstro terrível. São figuras ilustrativas que mostram a agressividade de Satanás, louvado seja Deus, o anticristo, a besta do Apocalipse. Então a função do falso profeta, louvado seja Deus, é abrir caminho para que essa besta reine, louvado seja Deus. Então o contexto aqui dessa besta que subiu da terra e da Babilônia é o quarteto do mal, louvado seja Deus. No período da grande tribulação, onde a ira de Deus estivesse derramando sobre a terra, onde as trombetas do Apocalipse começassem a soar, o abalo sísmico, a terra estará numa turbulência terrível. E aonde que vai surgir o falso Cristo, o falso Salvador, com a proposta de paz, um homem persuasivo, intelectual, inteligente, mas não com a sabedoria de Deus, mas com a sabedoria, com sinais segundo o poder de Satanás. Mas a ênfase que eu quero dizer para você aqui, que eu vou pregar hoje, não é exatamente acerca do anticristo do Apocalipse, a besta do Apocalipse, do mar, que compreende ele, mas sim a besta que subiu da terra. A besta do Apocalipse, o anticristo, ele não encarnou em pessoa física ainda, porque o Espírito Santo detém, junto com a igreja. Mas a besta que subiu da terra, ela já está na terra, que é o falso profeta, que tem chifre como um cordeiro, mas quando abre a sua boca, fala como um dragão. O falso profeta do quarteto do mal, que é o quarteto do mal? O dragão, a besta do mar, a besta da terra e a Babilônia, que compreende a falsa igreja, a igreja apóstata, os rebeldes, também as seitas herégicas, que confronta a igreja do Deus vivo. O diabo ele quer sempre fazer uma imitação de Deus, copiar as coisas de Deus, mas de maneira distorcida. Como João Batista, meus irmãos e minhas irmãs, foi o mensageiro da justiça, o pregoeiro da justiça, pregando o evangelho do reino, a vinda do Messias, abrindo o caminho para a vinda do Messias. O falso profeta, louvado seja Deus, ele tem a mesma função, com toda a sua heresia, toda a sua sabedoria humana, distorcida da palavra, para quê? Destruir a igreja. E por que eu falo que a besta da terra já está na terra, que é o falso profeta? Porque o apóstolo João, em suas cartas pastorais, louvado seja Deus, ele diz assim, em 1 João 2, verso 18: Filhinhos, é já a última hora, como ouviste, que vem o anticristo. Está falando assim, a besta do Apocalipse, a última de todas. Mas muitos se têm feito como anticristos. Ou seja, a besta não encarnou em físico, em homem na terra, mas há protótipos dela. Durante todo o período da história da igreja, até os dias atuais, os anticristos, como foram os imperadores de Roma, como foi a Inquisição Papal no século XII, como foi no período da Segunda Guerra Mundial, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, aqueles generais, aqueles homens militar, comunista, eles eram um tipo de anticristo, protótipos deles. A ideologia de gênero, marxismo cultural, a união homoafetiva, tudo isso são um tipo de anticristo que confronta a verdade da palavra de Deus. E o falso profeta é aquele que faz um ecumenismo. O que é um ecumenismo? São os que pregam a libertinagem, o liberalismo, de pegar, iludir os povos, nações, tribos e língua, para que adore a primeira besta, para que adore Satanás, para que está armando um cenário mundial, para que a besta do mar se acenda no seu trono. Mas para isso ele tem uma função. Vai ter a marca física da besta na mão e na testa, mas a função da besta da terra agora é marcar na mão e na testa e na mão dos povos por engano. Como? A sua ideologia falsas,
as suas falsas teologias, e implantar na mente do povo um evangelho maldito, distorcido da palavra de Deus. Quem é o mentiroso? Não aquele que nega que Jesus é o Senhor. Esse é o anticristo. O anticristo caduloso vai fazer isso. Mas esses anticristos, eles negam a verdade de Deus, pregando o evangelho falso. Então, a função desses anticristos é abrir caminho, armar um cenário mundial, com a marca da besta espiritual, com a ideologia falsa, fazendo com que as pessoas aceitem, e na mão das pessoas, para as pessoas compartilhar a falsa doutrina deles. Por quê? A Bíblia diz, em Efésios, louvado seja Deus, no capítulo 5, me falhou a memória o versículo, Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo, qual está reservado para o dia da redenção. Não sabeis vós que é templo de Deus? E por isso também fala em Coríntios 3,16, que fala a memória. Não sabeis vós que é templo de Deus? E o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então qual é a função do diabo? Enganar através do pecado do mundo, das seitas heréticas da Babilônia, do mundo caído, da falsa igreja, dos falsos profetas, para contaminar você, para que você perca a essência do Espírito Santo. Porque o crente que tem o Espírito Santo, ele não é enganado por falso profeta, ele não é enganado por heresia, porque o Espírito Santo ensina ele. Porque Jesus, ele falou em São João 14, verso 26, que o Consolador, o Espírito Santo, o qual enviei a vocês, ele vos fará lembrar de mim a vocês todas as coisas da minha palavra. Então o diabo não tem força. Então para o diabo, como ele não pode combater de frente com você, ele é covarde. Ele vai nas suas estratégias para contaminar a sua mente, para você se associar com o pecado, para o Espírito Santo se afastar de você, e você ser marcado espiritualmente na sua mente, na sua mão, com a marca da besta espiritual. Não é a física que eu estou falando, mas é espiritual dos dias atuais, para que você, o Espírito Santo saia de você, e você não tem mais visão para distinguir o santo do profano. E é nessa hora que você se corrompe e vê o nada a ver que tem na sua mente, aí o som da última trombeta soa e você não é arrebatado, porque só vai ser arrebatado a igreja que tem o Espírito Santo. Para ser arrebatado ao céu, porque é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que leva a nós em encontro de Jesus dos ares. E a igreja de Cristo e o Espírito Santo, nós temos ansiedade pela volta de Jesus e se apegamos na doutrina de Cristo. Como Deus fala usando Paulo em 2 Tessalonicenses 5, verso 23, para nós santificar o vosso corpo em tudo, vosso corpo, alma e espírito, também irrepreensível, no entendimento, na graça de Deus, para a vinda de Jesus. Porque o Espírito e a esposa dizem: vem Senhor Jesus nos arrebatar. Então a função de Satanás é usar esse sistema satânico, o qual já está na terra, o espírito do anticristo que usa os falsos profetas, Satanás, para corromper você, para você perder a essência do Espírito Santo, para que você não seja arrebatado e fique aqui na grande tribulação, no reinado de Satanás. Então, meus irmãos queridos, então Deus está aqui falando como Ele revelou a João, porque, como eu disse, o Apocalipse são as coisas que ele visse, as que são e as que depois desta hão de acontecer. Para a igreja vigiar, para a igreja oreis e vigieis para que não caia em tentação. Porque Jesus, ele diz o quê? As castas malignas de Satanás não saem com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então agora aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a estratégia do diabo, como eu disse a vocês há semanas atrás na pregação, que a apostasia não vai vir das heresias. As heresias já são a Babilônia do Apocalipse, já são, louvado seja Deus, religiões pagãs, herégicas. Porque João diz: saíram de nós, porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, continuaria conosco. Aqueles que já se apostataram na igreja, agora dão apoio a essa Babilônia aceita e se misturem com eles. E é onde Deus diz que a Babilônia se tornou moradas de demônios. Está vendo? E a esses que estão sendo enganados por essa Babilônia, que está dando apoio ao dragão, ao falso profeta, que está abrindo o caminho para que o anticristo se acenda no seu trono,
Deus está falando para você: saia daí rápido, para que se não se incorra nas suas pragas, as pragas da ira de Deus que vai cair sobre a terra, quando Jesus levar a igreja, que a igreja estiver ceando nas bodas do Cordeiro. Então, meus irmãos e minhas irmãs queridas, e amados ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, esta é uma revelação de Deus na palavra, para nós despertar, para nós acordar, para nós não ser enganados por esses demônios enganadores, que estão usando esses falsos profetas para corromper a sua mente, meu irmão e minha irmã. Então, a igreja, presta atenção, que o diabo ia usar uma estratégia para destruir a igreja de Cristo, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque durante todo o período da história da igreja, Satanás perseguiu a igreja com grandes ameaças, assédios, violência, matando os cristãos, crucificando os cristãos com posse com cera quente, os cristãos servindo de tocha humana no jardim dos imperadores, na Inquisição papal, no governo comunista de Hitler, Mao Tse Tung, Stalin, todos esses homens assassinos. Foi tempos difíceis para a igreja, e também nos dias de hoje, como você vê o comunismo na Rússia, na Coreia do Norte e alguns países da África, os países do Irã, do Estado Islâmico, tudo isso você vê que são tipos de anticristo. Então o diabo, quanto mais matava os cristãos, mata os cristãos, mais a igreja crescia. Então a estratégia agora do diabo é entrar dentro da igreja bíblica, a igreja verdadeira, aquela que segue a palavra, a doutrina de Cristo, destruir ela, implodir, o quê? Destruir de dentro para fora, usando aqueles que saíram de nós. Como? Muitos saíram de nós, fundaram seitas, igrejas mundanas, mas tem muitos no meio de nós, na igreja Deus de Amor, que já estão com a intenção, com o espírito do anticristo, já para destruir a doutrina de Jesus, qual foi revelada pelos apóstolos e aos heróis da fé do passado dessa igreja, querendo trazer o ecumenismo para dentro da igreja, as culturas pagãs para dentro da igreja. Deus diz que quando está na terra do Senhor, não trazeis os costumes daquela gente, querendo trazer a televisão para a igreja. Qual a estratégia do diabo? O diabo sabe que nós, Deus amor, nós sempre fomos doutrinados acerca da televisão. Então ele não pode vir diretamente com a sua identidade real, como ele é. Ele vai estar vindo sutilmente, devagarinho, através das redes sociais, do Facebook, dos cultos filmados, para poder implantar a marca da besta espiritual, essa ideologia falsa, para você se conformar, e o demônio do nada a ver, que tem internacionalmente. Então não tem problema de televisão, que é a mesma coisa. E é o que está acontecendo, porque saíram de nós, é apostasia. Não vai pensar você, irmão, que a igreja desse século vai ser substituída por um avivamento. Não, não, não. Jesus falou que seria tempos difíceis, os verdadeiros cristãos seriam perseguidos, rejeitados. Quem teria sucesso eram os falsos profetas, que faria tão grandes sinais, se capazes enganariam os escolhidos. E muitos estariam frios na fé, já não distinguem mais o santo do profano, o precioso do vil. E isso já está acontecendo. Então aqui, João está falando acerca dessa besta. Nesse capítulo aqui, essa besta também já está declaradamente, no capítulo 13 aqui, já está se revelando, nesse capítulo aqui, já o período da grande tribulação, quando já está ela e o anticristo e a Babilônia e o dragão junto na terra. Nessa parte do capítulo 13. Mas o que eu estou orientando os meus irmãos é sobre que a besta da terra, o falso profeta e a Babilônia da falsa igreja, as seitas, já está atuando na terra, abrindo caminho para o anticristo. E você tem que vigiar. Então vamos ler mais uma vez para os irmãos entenderem. E vi subir da terra uma besta que tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro, e falava como dragão. Eu estou aqui para falar no meio de nós, irmãos. O diabo está vindo sutilmente com palavras persuasivas, enganadoras. Não tem nada a ver filmar um culto. Não tem nada a ver uma televisão na igreja. Ô irmão, você está com inveja, olha lá, está tendo filmagem, mas o demônio está caindo. Está acontecendo cura. Os paralíticos estão levantando. Olha que a Bíblia está dizendo
como que é o Satanás, o espírito do anticristo dentro da igreja, com todo o poder de sinais de mentira. Está vindo para enganar, meus irmãos. Tem chifre como cordeiro, que chifre compreende poder, mas um poder manso, parece ser de Deus. Prega a palavra, traz o conteúdo da palavra de Gênesis e Apocalipse, uma beleza, mas não trabalha no caráter, na regeneração dos seus membros. Não prega contra o pecado, contra o adultério, contra a vaidade, contra a televisão. Então você se conhece um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma igreja bíblica, não é pelos sinais, sim pela sua doutrina. O espiritismo disfarçado dentro da igreja, supostas visões, supostos arrebatamentos acontecendo de pessoas que não têm visão, coisa nenhuma, visão falsa, adivinhação falsa do seu próprio coração. Deus falou: nunca os enviei esses profetas. Todavia eles foram correndo para um lado e para o outro, dizendo assim diz o Senhor, sendo que o Senhor não falou. É o espírito do anticristo, está marcando muitos. E o que está acontecendo? Como vou saber se tal palavra do profeta não for verdadeira? Se a tal palavra do profeta não cumprir, não foi Deus que falou na boca dele. Não tenhas temor dele. E o tal profeta que presumir com soberba de ser assim diz o Senhor, sendo que o Senhor não falou, tal profeta morrerá. Mas não estou vendo nenhum desses falsos profetas morrendo. Está morto espiritualmente há muito tempo. Por quê? Estão mortos, reservados em cadeia de escuridão para o dia do juízo final. Já estão mortos, separados de Deus, reservados, já blasfemaram contra o Espírito Santo, porque essas heresias, essas barganhas, essas blasfêmias com o Espírito Santo, já é uma blasfêmia. Você acha que o Espírito, se blasfemar contra o Espírito Santo, é só você murmurar de uma revelação, de uma pregação? É muito pobre essa interpretação. Blasfemar com o Espírito Santo é envolver Deus nas nossas atitudes carnais, mundanas, usando o nome de Deus para se satisfazer. Usar o púlpito como uma vitrine para mostrar a sua sabedoria e sua falsa doutrina. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus está sobre os tais, porque não se engane, por essas coisas tais, aí vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Palmas para Jesus, meus irmãos. Não se engane, porque por essas tais coisas, aí vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mais uma vez que o sinal caiu aqui, vou repetir para os ouvintes ouvirem. Não se engane, por essas tais coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que não têm disciplina. A Bíblia diz: pregues a palavra, e se a tempo e fora de tempo, repreende, exorte, com toda paciência e doutrina. O que é? Repreender. Se precisar disciplinar, tem que se disciplinar. Agora o diabo quer fazer esse ecumenismo, esse mundanismo, picadeiro dentro da igreja, crentes mundanos, crentes verdadeiros misturados. Já não tem diferença quem é cristão e quem não é. Mas irmão, eu estou falando ser só acerca do corte de cabelo das irmãs, da irmã usar calça comprida, usar brinco, não é só isso não. Eu estou falando em tudo, faz parte. Porque está cheio de crentes religiosos em nosso meio, irmã que não corta cabelo, homem que não assiste televisão, mas são religiosos, são mal de coração, dando mau testemunho dessa doutrina santa. Porque agora os mundanos têm argumento para acusar essa doutrina do corpo que nós pregamos. Que adianta vocês falar de televisão, de brinco, de batom, de calça comprida, sendo que são tudo fofoqueiro? Eles falam isso. Por quê? Por causa dos religiosos no meio de nós, que tem alguns religiosos que não tem bom testemunho, guarda o corpo, mas não guarda a língua, não guarda os olhos, não tem paciência no momento de conversa e fofoca, de contenda, não tem bom testemunho no trabalho, não tem bom testemunho em casa, não tem bom testemunho com os vizinhos, e dá escândalo. E a Bíblia diz: é misto vir os escândalos, mas ai daquele de quem vem o escândalo. Ai é a palavra do ai das 7 trombetas, o ai das taças da ira de Deus, o ai de Isaías 6. Então nós temos que ter cuidado com o diabo, a besta do Apocalipse, da terra, já está na terra, e cai aonde? Através dos falsos profetas. Eles são fantasmas? São homens. A ideologia de gênero, a união homoafetiva,
marxismo cultural, essas sucessivas campanhas que envolvem homofobia, que envolvem essas carnalidades, essas músicas profanas, essas novelas mundanas da televisão, esses comércios dentro da igreja, essas barganhas, o nome de Deus sendo comercializado dentro da igreja, venda de livros, não sei o que, tanta coisa que, meu Deus, substituindo o nome de Jesus. Nós está igualzinho quando Jesus esteve na porta do templo, no meio, confrontando os cambistas. Você vê no YouTube também pessoas para conseguir visualizações, crentes que se diz crentes, envolvendo com política, com notícia mundana de ímpio, em vez de pregar a palavra, e ainda fica alfinetando o servo de Deus. São anticristo. E esse é o que eles estão usando? A imagem da besta. Olha aqui, voltando à pregação mais um pouco, os irmãos entenderem, sobre o falso profeta. Provai os espíritos que são de Deus, que não são, porque há muitos falsos profetas na terra. Provai espírito. O que é um espírito? O que compreende espírito? Pregação, revelação, estudo bíblico, escola dominical, grupo de louvor, profecia. Provai, meu irmão, minha irmã, se tem respaldo bíblico com a palavra de Deus, porque senão você está servindo um evangelho maldito, uma vida destruída, uma vida sem vitória. Porque se pregar um outro Jesus, um outro Espírito e vós aceitar, sofrereis. 1 Coríntios 11:4, ou é 2 Coríntios? Tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, que se transfigurem em ministros de justiça, mas não são. Mas não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você sabe que compreende anjo? Uma das palavras anjo compreende mensageiro, luz compreende verdade. Nos últimos dias, a estratégia do diabo de destruir a igreja de dentro para fora é usar os pregadores de meias verdades. O que é meias verdades? Muitas vezes até prega contra o divórcio, contra a política, fala dos falsos profetas, do sal grosso, da rosa. Mas você vê esse pregar a doutrina do corpo, você não vê. E se prega a doutrina do corpo, prova a revelação dele, as profecias dele, é espiritismo, é kardecismo, disfarçado, porque é a Babilônia, porque as Babilônias, as seitas heréticas, espiritismo, Ordem Rosa Cruz, Testemunha de Jeová, essas gamas já estão desmascaradas. Então a estratégia do diabo é entrar dentro da igreja bíblica com essas funções demoníacas contidas do Espírito Santo. Se lá na macumba ele usava o nome do caboclo tal, ele só inverteu o quadro, vem usando o nome de anjo, de Jesus, disso aquilo, para enganar o povo. E muitos estão aceitando isso, porque o diabo veio sutilmente com a marca da besta espiritual, da televisão, o Moloque do século 21, que está sacrificando milhões de crianças e seres humanos com a influência e a estimulação do mundo do pecado. Novelas, música profana, sensualidade. Se teu olho te faz pecar, não ora pelo olho, corta, arranca fora. É melhor entrar cego do olho que com os dois queimar no fogo do inferno. Se tua mão te faz pecar, não ora pela sua mão, corta ela, meu irmão. É melhor entrar maneiro no céu do que com as duas no fogo do inferno. Não coloquei seus olhos diante de coisas más. A televisão é má. Ali a pornografia, prostituição, adultérios, derramamento de sangue. Como você quer compartilhar o evangelho com a besta? E isso está vindo sutilmente dentro da nossa igreja para destruir vocês. Mas muitos estão tão exaltados, preocupados com cargo, com fama, que nem estão se lembrando sobre a volta de Jesus, nem estão se recordando do que pode acontecer. Outros estão cantarolando, outros estão pregando, estão cantando, e nem percebem o perigo que corre de ser condenado. E a Bíblia diz que o homem cego, guiando o outro cego, ambos caem no buraco. E os enganadores vai de mal a pior, enganando e ser enganado. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Salmo 47 diz, irmãos: louvai a Deus com as mãos, com júbilos. Sente a presença de Deus. Muitas vezes precisa o pregador mandar vocês bater palma. Vocês não estão sentindo a graça de Deus em bater palma?
Eu não estou pregando numa igreja tradicional, nem numa missa. Eu estou pregando numa igreja pentecostal, Deus e amor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tome cuidado com esses falsos profetas. Está fazendo cura, sinais, não importa. Olha que a Bíblia diz que a besta que subiu da terra, preste atenção para nós encerrar a mensagem. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Preste bastante atenção. Glória a Deus. Enganos que habitam na terra com sinais que foi lhe permitido que fizessem em presença da besta. Esse versículo aqui está falando acerca da grande tribulação, que o falso profeta, a besta da terra, vai influenciar o povo para que adore a primeira besta, porque Deus enviou a operação do erro para que eles creiam na mentira. O anticristo terá um slogan declarando contra Deus e contra Jesus, porque o Daniel diz que um exército lhe será entregue, junto com o sacrifício contínuo, e lançará a verdade por terra, e fez isso e prosperou. Ou seja, como Deus enviou a operação do erro para que eles creiam na mentira, eles vão adorar a besta. Não é que ele vai jogar a verdade por terra, ele vai convencer os ímpios, os crentes mundanos que ficaram aqui, a dizer que Jesus não é o Cristo, Jesus não é o verdadeiro Messias, que ele é o Messias. Vai enganar muitos. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Senhor? Esse é o anticristo, esse é a besta, o emissário de Satanás na terra. A besta vai governar o mundo pelo poder do diabo. Mas aqui que eu quero dizer a vocês, que a besta da terra, o falso profeta, ele já está na terra, fazendo isso. Glória a Deus, aleluia. Enganando o povo com sinais. Tem pessoas que não podem ver sinais, não pode ver cura. Nada contra os sinais. Tem os sinais de Deus, sim, mano. Tem os sinais de cura, de câncer, de paralítico, mas só isso não dá evidência de ser salvo. O maior milagre, a maior cura é a transformação do seu corpo, do seu espírito. É Deus trazer um bêbado, uma meretriz, uma prostituta, um ateu, um macumbeiro, um feiticeiro, um assassino, lá do mundo, trazer para a igreja, transformar corpo, alma, espírito, caráter, na regeneração. E mais o melhor, ser um crente salvo com seus nomes escritos no livro da vida. Certamente, meus irmãos, os discípulos de Jesus começaram a se vangloriar dos sinais, porque eles percorreram pelas Galileias, fazendo sinais de expulsando demônio, e foram dialogar com Jesus, se exaltando. Jesus disse: não se alegre que os espíritos são sujeitos a vocês, mas alegrai-vos por os seus nomes está escrito no livro da vida. Muitos vão chegar naquele dia: expulsei demônio em seu nome, Jesus. Eu fiz muitas maravilhas em seu nome, Jesus. Curei em seu nome, Jesus. Profetizamos em seu nome. Em seu nome nós expulsamos muitos demônios. E Deus dizer: apartai-vos de mim, vós que praticai-vos a iniquidade. Está vendo? Porque o irmão Emerson Nunes está pregando, muitos irmãos estão pregando sobre essa filmagem da igreja, que Deus não se agrada, porque isso é engano de Satanás, esse ecumenismo, esses homens com peruca de índio na cabeça e pena na cabeça, parecendo um caboclo. A Bíblia diz, meus irmãos, lá em Deuteronômio 18, verso 9: quando entrar na terra do Senhor, não trazeis os costumes do Egito. A Bíblia fala também, meus irmãos, lá em Efésios, capítulo 4, verso 17. Abre aí rapidamente. Efésios 4, 17. Deus diz assim: glória a Jesus. Efésios 4, 17. Diz assim, presta atenção: digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometerem toda impureza. Você sabe o que é dissolução? É um homem que está depravado, exaltado, orgulhoso, não aceita a repreensão e ainda influencia os outros a fazer o que ele faz.
numa vida depravada. Isso é de soluções. Seguir os seus conselhos. E isso está acontecendo. Qual dia que você vê uma pregação sobre a volta de Jesus? Sobre arrebatamento? Sou contra o pecado, contra divorciar e casar com outro. Não, você só vê sua bênção, prosperidade, toma posse. É exatamente o que o anticristo vai fazer no seu reinado. Quando ele se eleger, ele vai dar uma falsa paz, uma mania, vai curar muita gente, vai fazer muitos milagres, vai destruir os fortes. Você é um homem persuasivo, intelectual, um homem de intriga política, que não tem ninguém que poderá submeter o seu poder. Exatamente os anticristos, a besta do Apocalipse está fazendo isso. Está dando muita ênfase somente a sinais e esquecendo o verdadeiro sinal, que é a palavra de Deus. Então a besta já está entre nós para nos enganar. Palmas para Jesus, irmãos. Então cuidado. A besta do mar, o anticristo não está ainda, mas a besta da terra já está. A Babilônia já está armando um cenário mundial para corromper você, meu irmão. Você está vendo isso acontecer. E a Bíblia diz, mas no mesmo capítulo no outro capítulo de Efésios, aí muitos falam assim: ah, não, mas você não pode falar assim, vai constranger o católico, a pessoa vai ficar sem graça, vai gerar perseguição para a igreja. O que a Bíblia diz? Glória a Deus, para a gente fazer. Em Efésios 5, agora me pagou aqui a memória do versículo, não está escrito isso. Para nós condenar as coisas infrutuosas das trevas. 5:11. E não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Condenar, a televisão é do diabo, o Facebook é do diabo, essas conversas canal do WhatsApp é do diabo, esses cultos filmados igual televisão é do diabo. Isso é uma estratégia para a televisão entrar na igreja e corromper você. Condenai. E os pastores que estão rebeldes, que não aceitam essa doutrina e ainda falam mal, são soberbos, nada sabem, deliram acerca de questões de contendas de palavras, de blasfêmias ruins e suspeita, aonde nasce inveja. A Bíblia diz que todo aquele que prevarica, você sabe o que é prevaricar? É desistir de algo. Ele desistiu. Ele até começou bom, igual Gálatas 3:3, começou no espírito e terminou na carne. Prevaricou. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ele não tem a Deus, e nem o Pai, nem o Filho. E se ele não tem a Deus, quem está abrindo o seu coração é o diabo. É Satanás, ele prevaricou e deu lugar ao diabo. Não ama a verdade de Cristo. E a Bíblia fala para nós: nem recebais em casa, nem tampouco saudeis, que sauda tem parte com suas más obras. Fica saudando esses crentes mundanos aí, fica coloreando com eles, fica trazendo a imagem da besta da televisão para sua casa. Não tem problema, eu vou assistir um culto aqui. Fica. Por isso que a sua vida é dessa maneira, derrotada, falida, tem só aparência de cordeiro, mas interior dragão, cheio de enfermidade, de perturbação, de adultério, de lascívia, de coisas horrendas, porque não dá ouvido à voz do Espírito de Deus. Porque muitos já estão marcados pela besta espiritual, a marca da besta espiritual, e sente comichão nos ouvidos, como diz Paulo, porque chegou o tempo que eles não conformam com a sã doutrina, desviando os ouvidos dessa verdade e voltando a fábulas. Está acontecendo isso em nosso meio. Eles não suportam o evangelho de renúncia, uma porta estreita, um homem morrer para o mundo e o mundo morrer para ele. Não, quer fábulas, quer mentira. Já estão sendo enganados, porque o falso profeta, que é a besta da terra, do mundo é. Qual mundo? Do mundo das trevas, porque aqui temos o Império Medo-Persa, Greco-Macedônio, Império Romano, mas esse império que virá é o Império infernal na terra, o império do inferno na terra, com o trono do anticristo, pelo poder do dragão, pelo poder de Satanás.
O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, porque por trás de todo falso profeta está a mão do diabo. Essas ideologias, esses hinos falsos que não exaltam a pessoa de Cristo e sim a pessoa do homem, vem das gargantas do inferno, da mente de Satanás. Para corromper você, meu irmão e minha irmã. Então tome cuidado. Vigia com essa imagem da besta que é a televisão. Nosso saudoso missionário sempre pregou: o dia que essa igreja adquirir a televisão, o divórcio e a política seria derrotada. E a igreja de Deus de Amor continuará sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo enquanto permanecer na doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. O dia que deixarmos de pregar a doutrina de Cristo, ela será uma sociedade religiosa como a demais, ou seja, vai ser uma Babilônia também. É isso, é a verdade. E será tempo difícil para os verdadeiros cristãos. E já estamos passando por isso. Então cuidado, não se corrompa. Então foi dado o espírito da imagem da besta para que todos o adorassem e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Palmas para Jesus. E isso já está acontecendo. Vamos ver mais um pouquinho? Chega ou mais? Aleluia. Falou poucas vozes, falou pouco. Aleluia. Glória a Jesus. Então agora, entrando na terra, fizesse sua imagem e receberá filho da espada que vivia. Ele foi conseguido com o espírito da imagem da besta também falasse. Ele fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, no período da grande tribulação, tem muitas pessoas que são fiéis aos seus pactos. Budista, hinduísmo, islamismo. E eles vão querer contra-atacar a besta, mas não vai ter força. Porque a Bíblia fala que ele vai destruir os fortes. E o povo santo, que é o povo santo? O povo judeu, que está aqui na terra, que não deu crédito à voz do Messias na boca dos profetas. Como eu já preguei com você, pelas minhas duas testemunhas, não pregar salvação, mas para profetizar juízo, eles vão atormentar a terra. E a besta que sobe do abismo os matará. Está vendo? Os matará. E as pessoas vão trocar presente uma com as outras, comemorando. Aí a hora que a ira de Deus se acende mais, que eles ressuscitam depois, aí vem o grito das taças da ira de Deus, a destruição, o terremoto, o desastre natural, coisa terrível. Aí a hora que o povo vão pedir a morte vai fugir. Só que não é isso a ênfase da palavra. Eu quero dizer para você acerca do falso profeta que já está atuando através da imagem do Facebook, do WhatsApp, da televisão, das filmagens, e todos esses, até nosso meio, esses pastores, mesmo que, pega a doutrina nada. Quem tem o Espírito Santo decide muito bem todas as coisas, tem a mente de Cristo, ficam teimando, ainda fazendo as pessoas aplaudindo eles. No último dia vocês vão prestar conta com Deus. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, por fechar a entrada do reino do céu, vós não entram, deixar os outros entrarem. Estão combatendo a doutrina de Deus. Isso aí é a imagem da besta. A Bíblia fala que a fé, meu irmão, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas filmagens, meus irmãos, minhas irmãs, é a idolatria moderna do século XXI. E quisesse que fossem mortos. Quantos que estão sendo mortos pelo pecado através disso? Veja quantos casamentos sendo destruídos por causa desse WhatsApp, desse Facebook, dessa televisão. Faça pesquisa. O tanto de ministério de pastor que foi destruído, o tanto tem pastor em adultério já frio, prega o conteúdo da mensagem, uma mensagem seca, sem unção. Porque quem está brutalizando é o pecado, tudo sujo da imundícia. Porque não se humilha quando ouve a palavra de Deus, em vez de aceitar, faz retrucar. É um anticristo. Porque o anticristo é aquele que é contra Cristo, contra a verdade de Cristo. E muitos estão aceitando eles, fazendo que ricos e pobres, grandes e pequenos, adorem a primeira besta, adorem o mundo. Não tem problema não, pode assistir futebol, não tem problema não.
Irmãos, todas essas igrejas que concordam com o divórcio, casar com outro e com outra, que apoiam as pinturas maquiadas das mulheres, são igrejas de falsos profetas, irmãos. Vem lá em Apocalipse 17 sobre o adornamento da mulher meretriz montada na besta. Vem lá em Apocalipse 2,18. Tenho contra ti que tolera Jezabel. Está escrito na Bíblia. E a vaidade está entrando dentro da igreja, a sensualidade dentro da igreja, as saias curtas, as roupas transparentes, botando as peças íntimas, está dizendo lascívio o pecado. Quantos estão caindo no adultério, postando foto em Facebook, filmagem na praia, de biquíni, fazendo pose com a boca, com o bico, com a boca, fazendo lascívia. Pastor está pregando aqui na igreja, no outro dia posta a foto na praia com a família lá, todos sem camisa. Isso é anticristo, que estão casando blasfêmia contra o nome de Deus. Não são a igreja de Cristo, porque Deus não vai casar com meretriz, Deus vai casar com uma noiva imaculada, sem mancha, sem mácula. Pode fumar, pode beber, não tem... Agora um pouco de gole de cerveja não é mais pecado, né? Está assim agora. Não useis a liberdade cristã para ocasiões à carne. Então, esses já são a besta do Apocalipse, que estão marcando a mente muito com seus pecados. Meus irmãos, tome cuidado com esses homens. Então, e faz que fossem mortos os que não adorassem. Agora, nos dias atuais, os obreiros que são de Deus, os que pregam a doutrina, pregam a verdade, estão querendo matar a fé deles. Não tem oportunidade, são isolados, são cortados, são tirados de fariseus, de salgados, porque a luz não combina com as trevas. Está vendo? A Bíblia fala que o anticristo vai se sentar no trono de Deus, querendo ser Deus, parecendo ser um Deus. Quer só parecer. Mas hoje os anticristos dos falsos profetas estão regendo muitas igrejas e ponhando sobre os irmãos o jugo de Jezabel e Acabe nos dias atuais, perseguindo os profetas de Deus. Não estão pregando mais a doutrina do Senhor Jesus Cristo e ainda perseguem os profetas de Deus que pregam a verdade e querendo ser Deus na igreja, impondo ordem, ponto final e acabou. Não teme nem as revelações que Deus manda. Mas Deus vai fazer que esses tais como fez com Herodes. Herodes matou Tiago e prendeu Pedro na prisão, mas Deus enviou o anjo, tirou Pedro da prisão e depois Herodes expôs o seu sermão todo. Deus enviou o anjo e feriu ele. A mesma coisa são esses homens que estão matando como matou Tiago, matando as almas com essa falsa doutrina, com essa teologia falsa de prosperidade, matando o povo, e ainda prendendo os irmãos para que não pregue a doutrina, e ainda fica expondo seus sermões falsos, suas ideologias falsas, atacando os homens de Deus. E a Bíblia diz: não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. O mesmo Deus que feriu Herodes vai ferir esses homens. E quem são os filhos da desobediência? São todos aqueles que não têm disciplina, porque a Bíblia diz: não adianta você exortar a igreja. Ah, não, vamos só exortar, não adianta pegar no pé e disciplinar. Não são filhos de Deus. Se vós não tem disciplina, são bastardos, não são filhos de Deus. Não adianta pregar a doutrina e não viver ela. Tem que pregar e ter disciplina. A igreja de Deus de Amor foi fundada na disciplina, na doutrina. Pode ser eu, pode ser quem for. Se vier a cair, cometer alguma coisa, é banco para ser purificado, quer voltar. É por isso que essa bagunça na igreja. Pô, perdeu o temor. E os homens Deus que têm autoridade estão tirando. É a besta da terra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, para encerrar essa mensagem, porque o horário já está muito em cima, e deu uma imagem da besta para que a imagem da besta falasse e quisesse que fosse morto, todos que não adorassem a imagem da besta. Nos dias atuais, o povo que está adorando essas filmagens, essa imagem, estão sendo mortos espiritualmente, já não tem mais o discernimento do Espírito Santo, que já foi cauterizado. O diabo está enganando ao povo e vem pregando algumas verdades, como Jesus falou, que parecem falsos cristos, falsos profetas, com tão grandes sinais e capazes de enganar os escolhidos. Quais sinais? Pregação da palavra, parecendo ser doutrina, para enganar vocês, e muitos estão caindo nessa. Eu quero ver no último dia vocês falam que o Moedas é louco, que não tem nada a ver, começa a arrumar argumentos, e a tela do celular, né? Começa a falar tudo isso, é os argumentos que eles arrumam.
Porque não tem o Espírito Santo, porque são soberbos. E a Bíblia diz, eis que sou contra ti, ó soberbo, que é o dia que eu vou te castigar. Deus tem um dia reservado para todos os soberbos. No dia do juízo final, a Bíblia fala que a igreja vai julgar o mundo e os anjos, o mundo cair, porque igreja mundana, crentes rebeldes não são crentes, são mundanos. Porque do mundo são, o mundo são, que a plateia dos falsos profetas são o mundo. E a igreja no último dia vai julgar o mundo. Deus vai colocar, meu servo pregou para você, e você ficou idolatrando o pastor mundano, rebelde, e rejeitou a doutrina, apartai de mim que eu não te conheço. E vai julgar os anjos, porque anjos são meio de mensageiro. Todos esses pregadores que prevaricaram, que não pregam mais a doutrina, vão ser julgados dentro do trono de Deus. Hoje Deus está falando do trono da graça, se arrependa, porque se fechar o olho, da maneira que você está, o que te aguarda é o juízo de Deus. Então é isso que está acontecendo. E muitos não suportam essa doutrina porque vieram no pecado, está com o espírito do anticristo dentro deles. Por isso que perseguem o irmão Emerson Nunes, querem proibir o irmão Emerson Nunes de pregar, muitos, não todos, tem muitos irmãos servos de Deus aqui em nosso meio. E nós temos que orar por eles, porque a marca da besta espiritual ela tem jeito de sair. Mas a física não, mas a física, quando surgir a física, a igreja não estará mais aqui. Porque Deus diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da hora da tentação, não na hora. Da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, para tentar os caminhos sobre a terra. Então, está falando aqui que é o nome do homem. As pessoas vão ter o cálculo para ver 666, se você vê o nome de Hitler, está 666, mas ele não é o anticristo. E alguns imperadores de Roma. Hoje você calcula que quem tem a mente com o Espírito Santo decide bem. Você calcula quem são os homens que estão nos altares pela sua doutrina, com essas barganhas, comercializando a palavra de Deus, a mensagem da Bíblia sendo substituída por livros, por filosofias heréticas e mundanas, teologias falsas. Por aí você ensina o nome de um homem, é um homem mundano, a besta da terra. Não é teologia que está falando aqui, não, está falando do Espírito Santo. Glória a Deus. É meu mulher, você e Deus. Toda palavra ociosa que o homem disser, onde dar conta no dia do juízo. Então vigia a igreja. Tome cuidado. Não vamos se encurvar para esse império das trevas. Porque durante o período do primeiro século, o Império Romano sempre perseguiu a igreja. Mas esse outro império satânico que está abrindo o caminho para o imperador das trevas se acender, o dragão e o anticristo, está marcando muitos com a filosofia pagã. Está marcando a mente de muitos com engano. Muitos estão sendo mortos e espiritualmente não estão vendo. Então cuidado, saia disso. Agora vocês veem porque eu não faço culto filmado e porque eu não oro por filmagem. Porque eu leio a Bíblia e tenho comunhão com Deus e você tem que ter também. Deus Santo, Deus poderoso. Então cuidado, meus irmãos. Se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, o Senhor ouvirá do céu o seu sonho. Perdoará seus pecados e sarará sua terra. Irmãos, ainda há tempo de se arrepender. Então o que eu devo fazer, pastor Emerson? Você tem que se arrepender do seu pecado. Parar de ver essas coisas pecaminosas da televisão, da internet, do Facebook, do WhatsApp, esses adultérios. Parar de roubar a internet que não é sua. Parar com esses olerites falsos para financiar carro em casa, mentindo. Ele financia um carro, uma casa com leite falso, operando o salário, depois vem na igreja crendo que Deus abençoa ele. E a Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Compra e não paga. Dando calote nos irmãos, nas irmãs, isso é anticristo. Não tem caráter. Então isso não é noiva de Cristo, tem que se corrigir disso. Aí você vai entrar no céu. Porque não vai pensando você, né, que Jesus morreu na cruz do Calvário, está tudo certinho, não. Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou o preço do momento, ele diz assim: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não usei da liberdade cristã para dar ocasiões à carne, essas coisas mundanas. Então se arrependa, se humilhe, confesse os seus pecados, que o Senhor vos exaltará. Aquele que se humilha ao Senhor, ele será exaltado. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Quem recebeu essa palavra no seu coração, diga amém. Amém. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe as palmas de alegre. Mais forte as palmas, mais forte.